E vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Bem forte, que é para o Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Mas tá fraco, hein? Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Diga assim, se não tiver, vai ficar. Já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Talvez, se você não viu, chegou depois de você, cumprimente, pegue na mão, pelo menos de uma, duas ou três pessoas. Diga assim, hoje é a noite do seu milagre. A sua vitória, Deus vai te entregar hoje em nome de Jesus. Amém? Podei vos assentar? Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Eu quero aqui trazer a vocês um recado dos céus para você, para que você possa então transmitir para a sua família. Uma coisa é certo, não tem como recebermos o milagre em nossa casa, em nossa família, que é algo que nós tanto precisamos e buscamos, se primeiro em nós não houver essa transformação. Por quê, pastor? Porque se eu não mudo, nada que está em minha volta também vai ser transformado. Talvez até você diga, olha, mas eu vim sozinho para a igreja, eu tenho buscado a Deus, e parece, pastor, que ninguém da minha família quer saber de Jesus. Pode até ser que seja uma verdade, como talvez você, há muito tempo atrás, antes de conhecer a Cristo, também não queria saber. Irmãos, eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber muito menos de vir para a igreja. E olha o que Deus faz, hoje até pela misericórdia do Senhor, estou pregando o Evangelho. Digam graças a Deus. Então aqueles a quem não querem realmente ter o compromisso e saber daquilo que Deus tem como propósito para a vida deles, é aqueles que de fato Deus vai usar. Lembra de Paulo? Todo mundo amedrontado, porque Paulo era aquele que perseguia, consentiu na morte de Estevão. E quando Deus pediu para ir lá em Paulo, colocar as mãos sobre ele e orar por ele, o camarada falou assim, o negócio é o seguinte, vou lá não, estou com medo desse cara aí, ele consente na morte de muitos cristãos e ele vai me matar, em outras palavras, não é isso que a Bíblia está declarando, é uma tradução minha, só para você entender, ele também vai me prender lá, vai me matar. Aí o que é que Deus falou? Ele é para mim o quê? Um vaso? Um vaso o quê, igreja? Escolhido. Aqueles que às vezes até as pessoas desprezam, é estes mesmos que Deus usa para poder propagar o seu evangelho, para poder falar dele, inclusive manifestando neles o milagre. Para quê? Para que até aqueles que não creem comecem a acreditar, porque ninguém dava nada por Paulo, como ninguém dava nada para aquele endemoniado que estava lá na cidade dos Gadarenos, mas Deus fez o milagre na vida dele. Sim ou não, igreja? Fez ou não fez? Pois é, então aqueles que às vezes até você tem desprezado e tem dito assim, pastor, olha só, eu não quero mais, não vou buscar mais, porque tudo que eu já fiz, porque na nossa concepção nós já achamos que fizemos tudo. É ou não é verdade? Eu já fiz tudo, será que realmente nós fizemos tudo? Bom, acredito que não. Uma das coisas que nós precisamos entender é o que Paulo disse para a igreja de Coríntios, na segunda carta de Coríntios 8:21. Coloca para mim, por favor, aí, esse versículo, que diz assim, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Olha o que está escrito, irmãos, vamos lá prestar atenção, olha o que diz, pois zelamos o que é honesto, não só diante de quem, igreja? Mas também diante de quem? Vamos ler de novo? Agora, valendo, vai lá. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante de quem? Também diante de quem? A preocupação de Paulo para esta igreja era com aquilo que era honesto, com aquilo que era certo. Essa também deve ser a mesma preocupação que eu preciso carregar. Por quê? Como é que eu vou cobrar algo da minha família se eu mesmo não sou a própria testemunha daquilo que eu estou querendo cobrar? Eu vejo hoje muitos pais que tentam cobrar acerca de seus filhos aquilo que eles mesmos não são.
Qual a credibilidade que um pai que fuma e que está com a carteira de cigarro no seu bolso, quando o seu filho na adolescência ou na sua maioridade chegar em casa também com um cigarro fumando, qual a credibilidade e a moral que o pai vai poder requerer dele essa atitude de algo que é honesto, de algo que é certo, se ele mesmo não está dando o quê? Testemunho. Não tem coerência, mas às vezes, em muitos lares, o que ocorre hoje é assim, é desta forma. Aquela ignorância, aquela arrogância que às vezes, por achar que ele é o tutor, que ele é aquele que comanda, então ele pode ditar regras se ele mesmo não cumpre as regras. Para Paulo trazer essa mensagem para a igreja, Paulo não só pregava por palavras, como ele também tinha testemunho do quê? De vida. Então Paulo poderia falar o que ele estava falando, não só por um conhecimento de causa, mas como uma propriedade do assunto que ele dizia. Porque quem era Paulo? Um apóstolo de Cristo que andava segundo os mandamentos de Deus e que a Bíblia declara alguém irrepreensível. Havia coerência no discurso de Paulo? Havia. E no seu? E no meu? Será que há coerência quando nós precisamos trazer aquela pessoa que às vezes está dando trabalho na nossa casa, dentro ali do lar onde nós residimos, na nossa família, e chamar elas para um particular, para uma conversa, e de sentar com elas e abrir a Bíblia e pregar para elas? Será que elas vão dar crédito para nós? Porque entenda algo, irmãos. Antes de comprar a mensagem, pastor Nilton, nós compramos o mensageiro. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga assim: antes de comprar a mensagem, você compra o mensageiro. Quem é o mensageiro? Quem está pregando a mensagem. Eu acredito que você já deve ter tido essa má experiência. E eu digo má experiência porque de fato é. Alguém que às vezes foi querer repreender você, talvez você não se levantou contra essa pessoa, porque você é educado, enfim, não quis criar mais casos, mas você diz assim, quem não te conhece é que te compra. Ou seja, essa pessoa tinha moral para poder repreender ou exortar alguém? Não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes muitas pessoas se tornam moralistas, mas só de palavras, porque atitudes mesmos elas não têm. O Senhor Jesus até se referiu aos fariseus, falando acerca desse procedimento que eles tinham. Nós precisamos tomar cuidado, para não se tornarmos como este grupo, como esta galera também. Então a preocupação de Paulo era justamente isso: zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante de quem? Então, olha só, presta atenção. O que o Senhor sabe ao seu respeito, é lógico que é o mais importante, mas o que as pessoas pensam de você não pode, por você, ser negligenciado ou ignorado. Porque talvez as pessoas fiquem assim, não, mas o Senhor sabe do meu coração, mas e o seu procedimento diante das pessoas? Não estou nem aí por aquilo que as pessoas estão pensando ou por aquilo que elas estão falando, mas qual é o seu procedimento? Qual é a sua atitude? Será que você tem sido justo? Será que você tem sido honesto? Será que você tem sido zeloso por aquilo que é correto, por aquilo que é certo? E nós podemos interpretar o que Paulo está falando acerca até da palavra de Deus, porque se eu não tenho estado sob a palavra de Deus, ou seja, em submissão a ela, como é que eu vou querer que a minha casa, a minha família também viva o que eu estou dizendo, mas eu não estou praticando? Então nós temos que prezar por isso, prezar por um lar que seja submisso à palavra de Deus. Mas Deus sabe do meu coração. Mas o que o seu esposo fala de você? O que a sua mulher fala de você? O que os seus filhos falam de você? Porque se existem pessoas nessa terra que nos conhecem melhor do que ninguém, é a nossa própria família. Então nós devemos perguntar, esse é o problema, porque às vezes nós não temos essa coragem de chegar
para quem é casado, por exemplo, perguntar para a mulher, perguntar para o marido, como que você me vê? Você deveria fazer. É a mesma coisa de você olhar no espelho, só que o espelho não vai falar. Mas no espelho, você identifica se o cabelo está mal penteado, você identifica se a gravata está torta, você identifica se tem algum botão da camisa que está aberto, você identifica se a camisa sujou ao você comer, fazer algum tipo de refeição. No espelho você vê, e se você não olhar, você pode passar uma vergonha, porque às vezes as pessoas chegam em você e falam, ó, como que você está? Você deveria fazer isso diante de Deus. Chegar e perguntar para o Senhor, mas também perguntar para a tua esposa, como é que ela te vê, perguntar para os teus filhos, como é que eles veem você. Ah, pastor, não, isso não pode, mas você não está preparado para ouvir o que é que eles têm a falar? Lembra do que Paulo disse? Paulo falou, examinai o homem a si mesmo. Você deve sim se examinar, mas às vezes nós até desprezamos aquilo que as pessoas trazem para nós, e às vezes até como crítica construtiva, se é que existe, mas vamos usar esse termo, porque às vezes a pessoa está até querendo ajudar, e quando é orientado a nós acerca de uma falha e de um defeito que nós temos, e nós olhamos assim e falamos, não, isso não é defeito não. Por exemplo, vamos lá, fala alto demais. Aí a pessoa, alguém da sua casa chega e fala, ih, você fala alto demais. Aí você fala, não, mas não é defeito não. Não, por quê? Porque minha família tudo fala. É difícil enxergar os próprios erros. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas você precisa examinar a si mesmo. Para quê, pastor? Para tomar cuidado em viver o que é honesto e o que é certo. O que Deus pensa de você não tem como ser mudado, alterado. Ele te conhece. Mas e o que as pessoas falam a seu respeito? Você deve se preocupar com isso. Por quê? Vou te dar um versículo para você entender e explicar melhor o que eu estou falando. Romanos 8,19. Olha o que está escrito aí. Romanos 8,19. Porque a ardente expectação de quem, pessoal? De quem? Vamos lá, igreja? Há uma ardente expectação de quem? Da criatura. Então nós sabemos que todos foram criados e se tornamos filhos após aceitar o Senhor Jesus e descer ao batismo das águas. Então aí se tornamos filhos. Então quando está falando de criatura, é aqueles ainda que não conhecem, é aqueles que ainda não se renderam, é aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho, é aqueles que estão no mundo. E aí vai dar a distinção para você ver que é completamente diferente. Porque a ardente expectação da criatura, o povo aí fora fica observando você, fica me observando também. E o que é que eles esperam de nós? Eles esperam a manifestação dos filhos de quem? E o que é que os filhos de Deus, eu e você, os cristãos, os que é parecido com Cristo, precisam manifestar o que é certo e o que é honesto, ou seja, manifestar a justiça de Deus. Onde? Começando pela tua casa. Começando pela tua família, nós precisamos levar isso a sério para que a gente possa, então, viver aquilo que o Senhor Jesus quer que a gente viva. Por isso, Ele orienta para que sejamos o quê? Diligentes. O que é isso, pastor? Com todo cuidado, com todo apreço, em tudo aquilo que fizermos, em que na nossa conduta possamos refletir a Cristo. Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar, eu digo o seguinte para as pessoas, olha só, o melhor legado e o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família é o legado da fé. Sabe? Não é herança, não é apartamentos que valem milhões, não é carros importados, não, isso não. A Bíblia diz que tudo isso vai ser exterminado e não sobrará pedra sobre pedra. Mas o legado da fé não tem como acabar, ele é eterno. Lembra, por exemplo, do legado da fé que a Eunice deixou, que a Loide deixou para Timóteo, lembra? Está escrito isso na Bíblia. E talvez nós não estamos preocupados com isso. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os pais têm que entesourar para os filhos. Verdade, entesourar sim é ajuntar, deixar uma vida estável para a mulher, o homem tem que deixar na falta dele, os pais precisam deixar para os filhos, mas diga para quem está do seu lado, isso não é tudo. Não, está muito fraco, diga assim, isso não é tudo. Agora a fé sim. E é isso que Paulo está tratando com a igreja. Entenda que a igreja não é a quatro paredes, não é a instituição religiosa, a denominação, a placa que está lá na parede. A igreja sou eu e você. Então Paulo estava tratando com as pessoas.
E é sobre isso que nós precisamos entender. Esse legado da fé, para que esse legado seja deixado, eu preciso o quê, pastor? Eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou fazendo, ou seja, com o meu procedimento. Não só diante do Senhor, porque diante do Senhor é fácil. Diante do seu Senhor terreno também é fácil. Mas e diante das pessoas? Porque às vezes nós somos uma coisa aqui na igreja. E na igreja, todo mundo é santo. É ou não é verdade? Sim ou não, pessoal? Diga para quem está do seu lado. Na igreja, todo mundo é anjo, é santo, bonitinho. Olha como vocês são lindos. Mas e quando chega em casa? Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso procedimento? Como nós estamos agindo? Para quem é casado, quando chega em casa, quando não sai algo de acordo com como nós queríamos que saísse, será que nós não ficamos estressados e começamos a maltratar o nosso cônjuge? Será que nós não descontamos nos filhos? Porque pressão em todo lugar tem. É pressão no trabalho, é pressão no ministério, é pressão da vida. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem aqui trabalha, por exemplo? Você enfrenta pressão no trabalho? Mas você deixa no trabalho quando acaba o expediente ou você leva para dentro da sua casa, para descontar na sua família, que não tem nada a ver? Será que o seu procedimento está sendo honesto? Será que isso é certo? Pergunta para quem está do seu lado, isso é certo, irmão? Porque às vezes nós chegamos em casa e parece que a família é um objeto que a gente pode pegar, usar a hora que a gente entender e depois jogar de lado, ou podemos descartar, ou podemos quebrar, porque é família, né? Tem que me aturar, já casei mesmo, né, pastor? Só que você não esqueça que você vai prestar conta da tua casa. Porque quando o Abel matou Caim, o Caim matou Abel, perdão, o que Deus foi perguntar para ele? Cadê o teu irmão? Então Deus vai cobrar de mim os meus filhos, irmãos. Deus vai cobrar de mim a minha esposa, como vai cobrar da minha esposa também a minha vida. Deus vai cobrar de cada um de vocês aquilo que Deus constituiu, porque a Bíblia diz, o que Deus uniu, o que é que Deus uniu? Deus uniu sua casa, Deus deu a você a sua família, Deus deu a você um cônjuge, Deus deu a você uma pessoa, para estar do seu lado e dividir a vida, e para serem felizes, Deus vai cobrar. Por isso que nós precisamos entender, acerca do nosso procedimento, era uma preocupação de Paulo e deve ser também a minha e a sua preocupação. Eu preciso refletir a Cristo. Foi por isso que Paulo falou, se não me falha a memória, Filipenses 2,5, falando de refletir, de ser um reflexo. Olha o que Paulo disse em Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve aonde? Então eu sou de Cristo, você é de Cristo, nós somos de Cristo. Quem é de Cristo, diga glória a Deus. Então quem é que nós precisamos refletir? Cristo. Mas às vezes estamos refletindo o sentimento, a raiva, o ódio, aquela indignação, sabe, aquela ignorância. Me desculpe, mas às vezes é isso que você está refletindo. Quando você chega na tua casa, quando algo acontece, será como Cristo se comportaria nesta situação? Eu não sei se você já se atentou para isso, mas família é um lugar, ou seja, o lar é um lugar onde as pessoas, infelizmente, é um lugar onde elas são mais feridas. E sabe por quê? Isso é uma realidade. Quem aqui já tirou a habilitação? Quem aqui já tirou a habilitação? Já tirou? Pois é. Tem uma norma. E uma das normas para tirar a habilitação é um distanciamento entre um carro e outro. Agora, por que essa norma foi colocada? Porque quanto maior a proximidade, também há mais possibilidade de atrito. Se eu chegar muito perto do carro, o freio pode parar. E eu posso bater no carro que está na frente. É ou não é verdade? Então tem que ter uma distância. Você pode ver que nas carretas tem frase, distância de tanto, nos ônibus também, ônibus escolar, carregando passageiro, não sei o quê, vai bater a distância, tem ou não tem? Porque se aproximar demais, pode ter uma possibilidade de atrito. Por que dentro do lar, geralmente, as pessoas se ofendem? Porque também eles estão mais próximos. Não deveria. Mas acontece. Eu até brinco,
que a gente, como pastor, deveria até mudar o discurso quando nós vamos fazer casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Mas deveríamos falar assim também, ó. Olha aqui para mim, por favor. Deveríamos falar assim também, ó. Aqui está falando que nunca vai deixar você triste, mas vai deixar sim. Quem é casado, levante a mão. Vai ou não vai? Rodrigo, pode falar, está com medo de apanhar da mulher? Vai ou não vai, gente? Os casados, vai ou não vai? Sim ou não? Tem um momento que o marido vai deixar a pessoa triste, tem um momento que a mulher vai deixar o marido triste, tem ou não tem? Tem. Mas isso deve ser o quê? Resolvido. Isso não pode deixar ser agravado. Isso não pode deixar se prolongar. Por isso que nós precisamos procurar a se preocupar com aquilo que é honesto, com aquilo que é certo. Veja bem, por quê? Porque quando Paulo chega na igreja de Coríntios, irmão, estava uma bagunça tremenda. Dentro dessa igreja tinha tanta coisa. Às vezes é o que está acontecendo na sua casa. Me perdoe, não sei nada da sua vida, nunca fui na sua casa, não sei o que é que você passa. Mas às vezes dentro do seu lar também está uma bagunça terrível. É o marido puxando a corda para o lado dele, a mulher também puxando a corda para o lado dela, e os filhos também querendo pegar um pedaço e puxar para eles, porque cada um quer puxar a brasa para debaixo da sua sardinha. Olha a bagunça que está. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Se está tendo bagunça, discórdia, brigas, intriga, Deus não está lá dentro. Por que não está? Porque não estamos procurando se importar com zelo, com aquilo que é certo, com aquilo que é honesto. Nós se importamos com tudo. Você pode parar para prestar atenção, por exemplo. Qual é a preocupação do pai e da mãe quando tem o primeiro filho? É da comida? É ou não é? É da roupa? Sim ou não? É fazer eles estudarem, se formarem? É ou não é? Agora diga para a pessoa que está do seu lado, comida. Não, está muito fraco. Diga assim, comida, você dá até para cachorro. Ou você acha que a sua família só vive de comida? Sua família vive de amor, sua família vive de carinho. Mas nós nos preocupamos, como Mateus, do capítulo 6, do versículo 27, se não me falha a memória, até o 32, fala com as coisas desta vida, que corre atrás do que comer, do que beber. Só que nós esquecemos de preocupar com aquilo que é honesto, ou seja, preocuparmos com a palavra de Deus. Olha aqui, deixa o versículo lá, olha aqui. Se preocuparmos com o que é certo, com o que é honesto, e o que é certo é honesto, é o que está na palavra de Deus. Irmãos, qual foi a última vez, não precisa responder para mim e nem levantar as mãos, qual foi a última vez que você chamou a tua família para orar? Todo mundo de mãos dadas, na sala, na cozinha ou no quarto? Qual foi a última vez que você chamou a tua família para fazer uma leitura da Bíblia, para fazer um estudo? Mas nós nos preocupamos em dar roupa, em dar comida, em dar estudo. Só não se preocupamos em dar aquilo que é honesto e aquilo que é certo. Jesus quer levar a palavra para dentro do seu lar. Jesus quer a presença dele lá dentro do seu lar. Todas essas coisas, ele diz, quando vocês buscam a mim como prioridade, as demais coisas eu vos acrescentarei. Jesus vai dar roupa, Jesus vai dar comida, Jesus vai dar tudo que vocês precisam, mas primeiro coloca ele lá dentro. Jesus está lá de fora de muitas casas. Por quê, pastor? Não se preocupamos mais com aquilo que é honesto. Não se preocupamos mais com aquilo que é certo. E as famílias estão sendo destruídas e à mercê deste mundo. Por isso que quando nós lemos em Romanos 8,19, que é uma ardente expectação da criatura acerca da manifestação dos filhos de Deus, o texto está querendo dizer que nós somos esperança para o mundo. Sabe por quê? Porque nós temos Deus. Diga graças a Deus. Nós somos a esperança para o mundo, mas antes de ser a esperança para o mundo, você é a esperança para a sua família. Você é a esperança para os seus filhos. Você é a esperança para o seu lar. Você é a esperança para a sua casa. Você é a esperança, porque a criatura é aqueles que ainda não se renderam. Ok, todo mundo tem alguém na família que ainda não é de Cristo, tem ou não tem? Mas diga assim, eu sou a esperança. Porque através do meu procedimento certo e honesto, através disso será manifestado em mim o poder de Deus, e esse poder de Deus onde chega, como Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus, houve cura, houve milagre, houve transformação, e Deus então abençoa aquela casa.
Jesus vai abençoar a sua família. Se preocupe em levar a palavra de Deus para o seu lar. Se preocupe em chamar eles para oração, para consagração, para propósitos, para jejum. O povo de Israel estava sendo derrotado. Josué entendeu e falou assim: epa, eu tenho que fazer o que é certo. E o que é certo? Vamos se consagrar. Porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Quando tem algo certo na tua casa, quando você conserta o que estava errado, quando você tira a desonestidade e leva a honestidade lá para dentro, Deus abençoa o seu lar. O marido tem que ser sincero com a mulher, não pode esconder nada dela. A mulher é a mesma coisa, porque isso é o quê? Isso é honesto, mas às vezes estão escondendo o segredo um do outro. Os filhos, eu não posso falar para o meu pai. Por quê? Porque se eu falar para o meu pai, ele vai me bater. Leve uma surra, se tiver que apanhar, leva. Mas fala a honestidade, fala a verdade, faça o que é certo. Hoje as pessoas têm dificuldade. Eu não vou falar o que é certo, porque senão eu vou perder a minha patente, o meu cargo. Você já perdeu a patente, você já perdeu o cargo, Deus já desinstituiu. Por quê? Porque você pensa que o crachá vai te segurar. Você pensa que esse casamento de fachada que talvez você está vivendo, está sendo mostrado para as pessoas, mas e para Deus? Nós precisamos entender isso. Bom, aí nós vemos o seguinte: esta afirmação que nós lemos aqui de Josué, nós entendemos aquilo que ele quer que a gente faça. Agora, por que eu disse isso a você? Porque quando você vê lá em Gênesis 3,17, a humanidade que foi corrompida pelo pecado, olha lá, olha o que diz lá. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Olha só, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias do quê? Todos os dias do quê, pessoal? Então toda criatura foi condenada por causa dessa prática. Não era certo e nem era honesto. Por isso que o pecado entrou naquela casa. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus deu como entendimento e direção, não por aquilo que o homem está falando, mas por aquilo que a Escritura Sagrada diz. Nós iremos sair da palavra de Deus e iremos abrir brechas, lacunas no nosso lar, na nossa família, para que o inimigo entre e destrua. Cuidado, homem de Deus. Cuidado, mulher de Deus. Por não fazer o que é certo e o que é honesto, o pecado veio. Agora entenda só, mas através de nós, que somos os filhos de Deus, aquelas pessoas que foram contaminadas, que foram afetadas, eles podem ser transformados. Porque onde existe uma pessoa de Deus que ora, que busca a Deus, que invoca o nome do Senhor, que restaura o altar, que conserta, como na época de Elias, o fogo do céu vai descer. E vai consumir todo aquele mal. Lembra lá do paralítico que estava, o coxo lá na porta do templo? Pedro e João chegou e falou: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta-te e anda. Ele levantou? Não. Não levantou? Não. Pedro teve que ir lá, pegar a mão dele e o levantar. Tem gente da sua família que está esperando as suas mãos ser estendidas e às vezes você está com ela encolhida. Pastor, estou igual Pilatos, já lavei as mãos porque não tem mais jeito. É o que dizes, tu que dizes. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Quem é que você está servindo? A Deus ou aos seus sentimentos ou a você mesmo? Cuidado, irmão. Você tem que se atentar para isso. Às vezes nós não estamos se atentando para aquilo que Deus faz. Então Pedro vai lá, levanta, ergue e ajuda. Tem muita gente caída, irmãos, mas tem pouquíssimas que têm coragem de estender as mãos. Porque às vezes, como até as pessoas dizem assim, bandido bom é bandido o quê? É bandido morto. Não, bandido bom, tem bandido bom? Tem aquele que se arrepende e que deixa a bandidagem, que agora se torna santo do Senhor. É assim que você tem que enxergar a sua casa. É assim que você tem que enxergar a tua família. Não é dizer que não tem mais jeito. Tem sim, pastor. Tem jeito sim. E o meu Deus vai recuperar, vai trazer de volta. Eu creio. Se você crê, diga graças a Deus. Sabe o que é que mais me dói? É quando eu vejo filhos de Deus se comportando como criaturas. Não tem jeito. Isso aí não muda mais. Porque as criaturas, aqueles que não creem,
é que trazem a dúvida e a incerteza em vossos corações. Mas os que estão na fé, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que estejam mortos em seus pecados, vai reviver, porque o meu Deus vai levantar, como levantou a Lázaro, como ressuscitou lá o vale de ossos secos. Os que estão mortos em pecados pela tua fé, Deus vai lá, coloca a mão e sopra o espírito de vida neles. Não tem causa perdida para Jesus, irmãos. Talvez tenha causa perdida para você. Qual foi a batalha que Deus perdeu? Ele não vai perder essa batalha, se você chamar ele para dentro também. Para a gente finalizar, olha só, deixa eu pegar aqui. Para a gente finalizar, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 4,12. Só para a gente aqui finalizar. 1 Timóteo 4,12. Diz assim, ó. Olha o que diz. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Nós precisamos ser o quê, pessoal? Exemplo. A mulher tem que ser o exemplo de mulher de Deus dentro da casa. Ela tem que ter sabedoria, ela tem que ter entendimento, que é inteligência, para firmar o lar, para estabelecer a casa. O homem é a mesma coisa. Temos que ser exemplo exemplo dos fiéis na palavra. É que não vai dar para explicar tudo isso aqui, tá? Isso aqui precisaria só de um culto só para explicar. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e no que mais? Então, só para você entender, só resumindo, bem rapidamente, a nossa conduta não deve ser motivos de crítica, mas deve trazer à tona o respeito e servir de exemplo para todos, começando no nosso lar. Eu tenho que ser exemplo, como pai, como marido, como homem de Deus, como pregador do Evangelho. Eu preciso ser exemplo. A mesma coisa, você também precisa ser exemplo dos fiéis. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece.